Boa noite, meus amigos da Política Brasil. Hoje estou recebendo aqui o professor Luiz Arnaldo. Um amigo já de quantos anos, Luiz Arnaldo? Uns 4 anos? 4 anos, 4, 5 anos. 4, 5 anos. Seja bem-vindo. E Luiz, eu quero que você se apresente para o público da Política Brasil e conte tua trajetória, como você começou tua trajetória de professor. Conta um pouquinho para a gente. Ok. Bom, primeiro, Miguel, é um privilégio estar com você aqui. Nós já nos conhecemos há algum tempo. Eu iniciei como professor da rede pública de ensino no ano de 2001. Antes eu fui professor, tive a oportunidade de ser professor de graduação na Unibrasil, né? Depois também dei minha contribuição na Faculdade Santa Cruz, né? E no estado do Paraná, como professor de ensino médio fundamental, de 2001 para cá. Né? Então, sou professor especialista, né? Minha área é a geografia, né? Pelo concurso. E, assim, tem sido, eu digo assim, que é um privilégio ser professor, né? Poder contribuir para que o aluno que está ali diante de nós, ele tenha a consciência cidadã, ele tenha a formação necessária, né? Mas eu vejo assim que eu preciso aprender um pouco mais e também vejo que a gente, havendo vontade, a educação no Paraná ela pode ser uma educação de maior valor. Você está há quanto tempo dentro da sala de aula? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Muita experiência, então. Já caminhamos um bom tempo, né? Foram 10 anos pelo processo seletivo simplificado, chamado PSS, e do quadro próprio, foi no concurso de 2007, fiz um concurso de 2007 e depois chamado em 2012, né, em razão de algumas questões informacionais, 2012 para cá como o quadro efetivo. Tá certo. Bom, Luiz, uma coisa que eu quero abordar com você é que a gente vem vivendo num mundo tecnológico. A tecnologia já chegou nas escolas estaduais ou tá buscando esse caminho? Na escola estadual, eu creio assim que ela tá engatinhando, tá engatinhando. Há um esforço para que, de repente, a gente possa fazer uso de instrumentos tecnológicos para poder ter melhor aproveitamento naquilo que você está informando ao aluno, naquilo que você está trabalhando na sua formação, né? E há uma demanda até mesmo do professorado para que a escola tenha não só apenas o giz e o quadro, mas tenha, algum tempo atrás, ter uma experiência com as lousas digitais que não foram amplamente instaladas na escola, né? Nós tivemos as dificuldades. Depois houve um tempo em que nós começamos a receber os chamados pendrives, as primeiras unidades de pendrive, né? Isso ajudou para que a gente pudesse trabalhar o conteúdo que você ia trabalhar com os alunos e a escola dentro de um pendrive. Isso ajudou porque fez parte de um pacote onde nós tivemos a famosa TV laranja, né, que ela até aqui cumpriu o seu papel, mas a tecnologia é muito dinâmica, né? Que agora, daqui a pouco, já tem que... Ela passa por cima da gente. Passa por cima da gente, né? Então eu vejo assim que, por mais que se tenham os chamados projetores, que hoje algumas escolas estão recebendo, outras escolas, há um esforço das direções para que, através das APMFs, comprem projetores multimídia, e isso ajuda, né? Ajuda para que os professores possam dinamizar um pouquinho, mas do Estado, digamos assim, é necessário que ele veja isso como uma necessidade, né? Não como um investimento, digamos, de política pública, mas muito mais do que a política pública para a educação, ele veja uma necessidade. Certo? Então, eu acho que o aluno teria uma aula mais dinâmica. Com certeza. Ele ficaria mais preso àquela aula, porque ele está ligado à tecnologia. E a tecnologia, para o aluno, é importante. Veja, o nosso período de escola, se nós pegarmos aqui, né, um pouco mais distante, né? O nosso período de escola, nós só tínhamos... Qual era o maior instrumento nosso de pesquisa? A biblioteca. Né? A biblioteca. E hoje o aluno, se você entra numa sala de 6º ano, por mais que a gente tenha algumas restrições em relação ao uso de celulares, né? Vai chegar um momento em que o uso de celulares ele vai ter que ser repensado dentro da sala de aula, certo? Por quê?
Porque, quanto a tecnologia muito mais próxima, você pode tornar a aula mais dinâmica em termos assim, de algumas pesquisas. E isso pode ajudar, entende? É claro que, por mais que a tecnologia esteja presente, ela ainda é uma contracultura, né? Porque pouco se sabe fazer uso dessa tecnologia. Sim. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui Precisaria capacitar os professores também, é isso? A capacitação ela está sendo feita assim, bem gradativa. Ela não atinge, digamos, o total, digamos, de professores que estão na rede pública. Entendi. Então, ela é realmente muito... Ela é pequena ainda, ela é acanhada. E creio que se tivesse um programa de capacitação, né, seria isso grande valia, tá? A ponto de a gente poder realmente ter isso como praxis de sala de aula. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe um plano de capacitação dos professores ano a ano ou não? Como que funciona isso? O governo ele tem lançado alguns programas de capacitação, mas como eu disse, ele não atinge um número significativo do professorado. Tá? Por quê? Ele vai atingir assim, como nós somos aí, vamos pegar aqui, são mais de 2.000 escolas públicas, né? Então, há uma compartimentação dessas capacitações. Então, você atinge lá o quadro administrativo, o quadro diretivo, né, e o setor pedagógico, e os professores, de repente, ela dá uma certa travada, porque professor 20 horas em uma aula, e hoje a maior parte dos professores trabalham em regime de 40 horas, ou com as 20 horas do concurso e mais 20 horas extraordinárias. Então, ocupa-se muito esse tempo. Então, vai sobrar o quê? Aí sobra um final de semana, talvez, né? E aí um pouco trava. Mas há alguns ensaios do governo do Estado na capacitação à distância. E isso, de certa forma, não alcança também todos, porque há algumas limitações, né? Então, para que essa tecnologia ela possa ser mais efetiva. Então, porque isso também atrasa um pouco o desenvolvimento do aluno, queira ou não. Ou não? De certa forma, não, porque assim, a tecnologia ela vem agregar. Sim. Ela não é um instrumento fim, né? Eu digo no sentido dessa capacitação constante do professor. Sim. Ela vai dar uma certa distância se nós compararmos com, digamos, o investimento em equipamento e capacitação, né, do capital humano na rede privada, digamos assim. Então, aí a gente vai ter um certo diferencial, mas não distancia muito, tá? Eu acho que nós temos aí professores fantásticos na rede pública. Não, isso eu não duvido. Os nossos professores são guerreiros. Opa, e muito. São guerreiros. Muito. Mas eu vejo assim, que o importante seria dar condições de competitividade para esses alunos que estão nas escolas públicas com os que estão nas escolas particulares. Sim. Que tem outra estrutura, digamos, uma estrutura muito além desses que estão na escola a gente sabe a princípio. Verdade. Quando a gente fala de escola particular, não desmerecendo, a gente vê que o investimento que se dá na iniciativa privada, ela visa o lucro, mas o lucro, ele de certa forma vai ter um paralelo ali com a competitividade, né? A escola que mais der respostas, né, ela com certeza vai agregar mais, digamos, aluno ou uma certa demanda de clientes para si. A escola pública, eu algum tempo atrás, quer dizer, já há algum tempo, eu milito o seguinte, que a escola pública ela deve ser vista como um valor para a gestão pública. E hoje, no Brasil, eu vejo que, quando se fala em educação, em escola, os gestores pensam mais na condição de a política, o pensamento político partidário. Eu tenho que deixar a marca do meu governo, a minha marca nessa gestão. E aí a escola pública ela não é vista somente, ela é mais vista como um empreendimento, de certa forma assim, político, do que um empreendimento social. Quando você, de repente... Uma visão equivocada, né? Quando a gente pensa no serviço público, eu penso o seguinte, Miguel, professor de escola pública, ele é o trabalhador da educação. Com certeza. As grandes corporações, se nós pensarmos, grande corporação educacional, ou as grandes corporações do comércio, elas são o que são em razão
do que ela oferta aos seus colaboradores. Se a escola pública, se a gestão pública vê a escola, os professores, somente como servidor público, vai distar cada vez mais essa condição, porque, veja, se o capital humano ele não recebe a atenção, o valor devido, nós vamos ter reflexo disso na sala de aula. Com certeza. Entendeu? Então, provavelmente, o resultado desse trabalho, que deveria ser pela excelência, ele vai ter alguns entraves. Né? Então, por isso que eu digo que a escola pública ela deveria ser vista como um valor para a gestão pública. Né? Então, quando nós olhamos os índices internacionais de avaliação do setor educacional, você vê que desastre. O Brasil, pela OCDE, que o Brasil está tentando ser inserido agora com apoio dos Estados Unidos, a OCDE ela acaba dispondo que o Brasil, num ranking de 40 países, o Brasil é o 39º país em educação. Né? E a visão que eu tenho, que nós da política temos, é a seguinte: o Brasil só sai dessa crise imensa que está há anos, porque o Brasil sempre foi um país do futuro, vai continuar sendo do futuro o resto da vida, se o Brasil não investir em educação. O Brasil precisa investir em educação, precisa se preparar, precisa preparar a sua juventude para o mercado de trabalho, não somente o mercado de trabalho, mas para termos pessoas de bem, pessoas com visão de futuro, pessoas que consigam se desenvolver intelectualmente. Correto. Não é verdade? Eu usei um pensamento junto com um grupo de pesquisadores, um grupo de estudiosos, e falei o seguinte, que o lugar só vai ter o nosso jeito se o nosso jeito for apresentado a ele. Sim. Né? E quando nós olhamos para a educação, olhamos para o Brasil é um gigante, é um país. Uma vez numa conversa com o meu sogro, ele disse: Luiz, esse país ele se toca sozinho, se for o caso. Né? Mas é um país esplendoroso. Muitos não têm a noção do que é realmente o nosso país. Nosso país é maravilhoso. Né? Mas quando nós olhamos a questão da educação e nós olhamos para fora, então, tanto o gestor público falar do cenário internacional, ou a academia falando do cenário educacional em nível mundial, é fácil, mas a gente tem que pensar o seguinte: por que os países hoje desenvolvidos, os países que desenvolvem o uso da tecnologia, por que eles estão no patamar em que estão hoje? Porque a educação foi um valor, a escolarização foi um valor. Os países asiáticos investiram maciçamente em educação. Correto. Professor, vou tocar aqui no assunto nervoso aqui, que é a database dos professores. Me conta, como que está essa negociação aí com os professores? Bom, assim, eu continuo falando que a minha opinião pessoal, não é em nome dos professores do Paraná, mas diante do que foi apresentado como uma certa reposição, né, eu infelizmente digo que para mim algo assim, uma proposta medíocre. Por que medíocre? Hoje há uma conjuntura nacional, uma conjuntura moral, social, política, que de certa forma ela pode servir de sustentação para o gestor poder justificar a sua necessária, quer dizer, justificar a sua aplicação obrigatória ou colocar a sua aplicação necessária. A aplicação obrigatória na educação, ou quer seja em qualquer outra área do serviço público, ela vem atender as demandas, digamos assim, do que vem de recursos do governo federal, quem sabe recursos internacionais. Então, há uma estrutura para a forma que deve ser cumprida. A estrutura necessária ela foge um pouquinho. Então, quando a gente vê assim essa conjuntura nacional que hoje justifica, olha, o servidor público, né, com todo o respeito, como usaram os nobres deputados da Assembleia Legislativa e até o próprio governo do Estado, esse respeito ele ficou assim um tanto duvidoso, por quê? Apresentar uma reposição salarial na forma que apresentou, veja, nós tivemos aí
majoração de água, luz, né, telefone, que não acompanha o índice na mesma proporção. Né? Mas essa não é a questão de dizer é ganho, porque não é por salário que professores estão hoje se mobilizando. Né? Como eu falei para você, se a educação não for vista como um valor pela gestão pública, nós vamos ter vários entraves. Né? Então hoje ainda eu vejo assim que essa proposta talvez ela, a menos que eu esteja muito equivocado aqui, ela beira sim aquela condição mais política do que visão social em relação ao trabalhador do serviço público. Né? Professor, eu vejo da seguinte maneira, eu acho que é estritamente uma questão econômica, porque eu vejo que outros estados têm dificuldade em cumprir a obrigação salarial Sim. com os seus servidores. O estado do Paraná tem cumprido a obrigação salarial com os seus servidores. Isso justifica? Não. Mas eu acho que está faltando aproximar mais essa conversa. Eu creio o seguinte, Miguel, olhando para o estado do Paraná, o retrospectivo dele do ponto de vista econômico, né, os esforços que têm sido feitos, eu vejo assim que há ainda espaço para algo mais justo. Tá? Porque quando nós olhamos para o cenário econômico em outros estados, em que o servidor público está recebendo o dezembro, janeiro, agora recentemente, tá? Isso na verdade marca o quê? Marca a má gestão pública. A má gestão pública daquele estado. Sim, a má gestão pública por conta daquele estado. Então, hoje, digamos, o estado do Paraná, aqui, justificando ou não, o governador fala, olha, outros estados não estão enfrentando dificuldade, não estão pagando, veja, os outros estados foram mal administrados, certo? E hoje, pelo que a gente vê, nós temos uma nova administração que tem o desafio realmente de tornar a administração pública mais excelente e talvez pelo governador ser jovem e ter uma equipe relativamente experiente na gestão pública, eu acho que a excelência ela passa pela revisão daquilo que é necessidade, entendeu? O estado do Paraná ele pode ser um estado, um dos principais estados em relação à nossa federação, pelo pilar da boa educação, da boa saúde e da segurança pública. Né? Com certeza. Então, se a escola pública ela não tiver assim, a sua base bem fundamentada em termos de aplicação de equipamentos e no capital humano, nós, de repente, podemos, traz todo o esforço de investimentos internacionais, mas o capital humano que sai das escolas talvez não atenda a demanda. Professor, nosso tempo aqui é extremamente curto, então, por favor, deixe uma mensagem de otimismo para os demais professores, por favor. Na verdade, assim, eu acredito que a educação, não vou trazer nenhum pensamento fora aqui, mas a educação ela é a porta de entrada para a cidadania. A educação, a escola pública, ela é a porta de entrada para a vida profissional, para a ascensão pessoal. Né? Nós temos visto o esforço de vários professores, muitos professores da rede pública principalmente, em ter uma capacitação, em ter uma especialização cada vez maior. Né? Se nós falarmos da Finlândia, que ela é o primeiro lugar no ensino, na educação, né? E por que o Brasil não pode chegar a esses patamares? É porque o seu professorado está lá na especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Né? Então, quando nós tivermos essa condição aqui para o estado do Paraná, com certeza, a escola pública, que mesmo diante da situação que se encontra hoje, ela pode dar um resultado muito melhor, não só para satisfazer o Estado, no sentido corporativo, o governo do Estado, mas também dar uma satisfação maior à população. E a educação, os nossos professores, são, como você disse, são guerreiros. Nós temos professores, assim, extremamente capacitados, gente de primeira linha, trabalhando na escola pública e desejando que a escola pública ela seja melhor do que é hoje. Professor e amigo, eu torço por um grande entendimento entre os professores, na verdade, o funcionalismo todo. Sim. E o nosso governo do Estado. Muito obrigado pela tua presença e conte aqui com o nosso apoio e com o E-Política Brasil sempre que precisar. Okay. Um grande abraço. Obrigado, Miguel, e mais uma vez é um privilégio poder estar com você, meu amigo. Desejo sucesso para o E-Política e nós estamos aqui, sempre à disposição, né? E mandando aquele abraço aos nossos colegas professores e alunos. Um abraço. Obrigado. Tudo bom, Miguel. E-Política Brasil.